Ora bem, Copenhaga. Quando pensamos nesta cidade, vem-nos à cabeça imagens de design, de cultura, de uma qualidade de vida incrível, certo? Mas a história por trás de tudo isto é uma história de fogo, de desastre e de renascimento. É quase como uma fênix. Nesta análise, vamos perceber como é que esta cidade, vez após vez, conseguiu reerguer-se das cinzas para se transformar na metrópole que é hoje. Pois essa é a grande pergunta, não é verdade? Como é que uma pequena, quase insignificante aldeia viking se transforma numa das cidades mais desejadas e habitáveis do planeta? Olhem, a resposta não é um segredo escondido, é na verdade uma saga impressionante de resiliência. Uma história que se desenrola há mais de 1000 anos, e é essa história que vamos desvendar. Tudo começa, como em tantas outras grandes cidades, de uma forma muito humilde. Um começo mesmo modesto. Mas a sua localização, essa sim, não tinha nada de modesto. Era estratégica. E foi precisamente isso que acabou por ditar todo o seu destino. E a história deste lugar é mesmo antiga. Estamos a falar de assentamentos que recuam até à Idade da Pedra, imaginem. Depois, claro, surge uma aldeia pescatória viking, muito focada na pesca do arenque, e por volta de 1020 os arqueólogos até encontraram vestígios de uma grande mansão de um mercador. Mas o momento decisivo, o ponto de viragem que funda Copenhaga como a conhecemos, acontece num ano específico, 1167. E aqui está o ponto-chave de tudo. Ao contrário do que se poderia pensar, Copenhaga não nasceu como um porto comercial. Não. Nasceu por uma questão de pura necessidade de defesa. O que aconteceu foi que o bispo Absalão construiu uma fortaleza para se proteger dos ataques constantes dos piratas wendos. E foi essa fortaleza, esse núcleo seguro, que se tornou o coração que permitiu que a cidade finalmente começasse a prosperar e a crescer. Ora, com a segurança finalmente garantida, a cidade começou a florescer. E com o florescimento vem o comércio, o poder, a realeza, tudo isso. E neste período há um rei em particular, que vai deixar uma marca absolutamente indelével na paisagem da cidade. Para sempre. E esse rei é Cristiano IV. Pensem nele como o rei construtor. Durante o seu reinado, que foi bastante longo, ele tinha uma visão mesmo grandiosa para Copenhaga. Para ele, não bastava ser a capital, não. Ele criou uma metrópole renascentista, ao nível das melhores da Europa, e para tornar essa visão realidade, ele lançou-se numa autêntica febre de construção. E que legado que ele deixou é impressionante. A marca dele está, literalmente, por toda a parte. Desde o coração de comércio, a famosa Borsen, a Bolsa de Valores, até à Ronda Torn, a Torre Redonda, que era um símbolo do conhecimento. E, claro, a opulência do Castelo de Rosenborg. Mas ele foi mais longe. Ele não se ficou pelos edifícios. Ele planeou bairros inteiros, como o bairro de Christianshavn, que foi todo ele inspirado nos canais de Amsterdão. Uma ambição incrível. Mas, como em todas as grandes histórias, o caminho não foi sempre a subir. A ascensão de Copenhaga esteve longe de ser uma linha reta. O século XVIII, em particular, trouxe uma série de desastres que puseram a cidade à prova, testando-a até ao limite absoluto. Primeiro, a peste. Em 1711, a doença varreu a cidade de uma forma brutal. Morreram 22.000 pessoas. Agora, para termos uma noção do que isto significa, estamos a falar de 1/3 de toda a população. 1 em cada 3 habitantes. É uma devastação a uma escala humana que hoje nem conseguimos imaginar. E como se a peste não bastasse, veio o fogo. O grande incêndio de 1728 foi simplesmente apocalíptico. Imaginem, durante 3 dias o fogo não deu tréguas, consumiu tudo. No final, 28% de toda a parte medieval da cidade tinha desaparecido. E pensem nisto, de um dia para o outro, 20% da população ficou sem casa, sem nada. Mas a tragédia aqui vai muito para além dos edifícios e das casas. O que se perdeu foi um tesouro cultural incalculável. A biblioteca da universidade ardeu por completo. Com ela foram-se 35.000 textos, muitos deles manuscritos únicos que nunca poderão ser recuperados. E mais, todos os instrumentos e registros de astrónomos geniais como Tycho Brahe e Euler Romer desapareceram. Viraram fumo. Foi uma catástrofe para a ciência, para o conhecimento europeu. Só que, e aqui a história de Copenhaga dá outra volta. Das cinzas destes desastres todos, nasceu algo novo. Nasceu uma oportunidade. A destruição massiva abriu espaço para uma reconstrução total. E, por mais incrível que possa parecer, isto deu início a um dos períodos mais férteis e criativos de toda a história dinamarquesa. Estamos a entrar na chamada Idade de Ouro dinamarquesa. Apesar de todo o trauma, ou, quem sabe, talvez até por causa dele, as artes e as ciências simplesmente explodiram. E foi este período que deu a Copenhaga aquela identidade visual tão característica, aquele estilo neoclássico, elegante, que ainda hoje define grande parte do seu centro histórico.
E se há um nome ligado a esta transformação, é o do arquiteto Christian Friedrich Andersen. Ele foi o grande mestre da reconstrução. Foi buscar inspiração à Antiguidade Clássica, à Grécia e a Roma e usou-a para redesenhar os edifícios mais importantes da cidade com um estilo muito limpo, muito sóbrio, mas ao mesmo tempo monumental. O que ele fez foi mais do que erguer paredes. Ele estava a reconstruir a própria imagem de Copenhaga. Damos agora um salto no tempo até ao século XX e chegamos, inevitavelmente, ao capítulo mais negro da história moderna da cidade, os anos da ocupação nazi e, claro, a resposta heroica do povo dinamarquês. Pois bem, a ocupação alemã criou uma situação muito tensa. À superfície, o governo dinamarquês tentou manter uma política de cooperação, o que foi extremamente difícil. Mas por baixo, nas sombras, a resistência começava a organizar-se e a ganhar cada vez mais força. Grupos clandestinos, como o BOPA e o Holger Danske, começaram a levar a cabo atos de sabotagem que eram cada vez mais arriscados e audaciosos. E foi aqui que a resistência dinamarquesa levou a cabo o seu feito mais extraordinário. Em 1943, chegou a notícia que os nazis iam deportar todos os judeus da Dinamarca. Numa corrida contra o tempo, a resistência e milhares de cidadãos comuns organizaram uma operação de salvamento incrível. Conseguiram levar mais de 7.000 pessoas em barcos de pesca em segredo até à Suécia, que era neutra. Foi um dos maiores atos de coragem e decência humana coletiva de toda a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra e da libertação, Copenhaga tinha pela frente um novo desafio. Como é que se ia reinventar para a era moderna? E foi essa reinvenção que iria colocar, décadas mais tarde, no mapa como um modelo global de urbanismo e qualidade de vida. A grande mudança de mentalidade, a verdadeira revolução, acontece nos anos 60. Numa altura em que o mundo inteiro se curvava ao automóvel, Copenhaga fez algo que parecia loucura. Fez exatamente o contrário. Começou por criar a Strogat, uma das maiores e primeiras zonas só para peões do mundo. E foi só o início. A partir daí, a filosofia foi sempre a mesma: devolver as ruas às pessoas. E hoje em dia, essa filosofia de pessoas primeiro convive em perfeita harmonia com uma arquitetura super arrojada. Basta olhar para ícones como o Diamante Negro, a fantástica extensão da Biblioteca Real ou para os edifícios inovadores de arquitetos como Bjarke Ingels e o seu grupo Big. É o melhor de dois mundos, uma cidade que honra profundamente o seu passado, mas que ao mesmo tempo abraça o futuro sem medo. Portanto, no final de contas, a história de Copenhaga é, acima de tudo, uma grande lição sobre resiliência. Mostra-nos que a destruição, por mais terrível que seja, também pode ser um ponto de partida, um catalisador para uma renovação visionária. E isso leva-nos a uma última reflexão. O que é que outras cidades por todo o mundo podem aprender com este ciclo constante de destruição e reinvenção? Que lições podemos tirar deste foco incansável nas pessoas?